Vem buscar a bem-aventurança, e nós somos seres que buscamos bem-aventurança. Essa é uma posição inerente da entidade viva, buscar bem-aventurança. Então, por exemplo, aqui nesse mundo material, nós não encontramos bem-aventurança de uma maneira plena. A bem-aventurança que nós encontramos aqui, ela é temporária. Dukhalayam. Dukhalayam Ashvashvatam. Assim significa, assim os Vedas denominam a característica desse mundo material. É um mundo temporário e um mundo que muitas coisas desagradáveis acontecem. Né? Então isso é chamado de klesha. Klesha é quando algo desagradável acontece na nossa vida. E nós podemos entender que muitas coisas desagradáveis acontecem. Por exemplo, existe adibhautika, adidhaivika e adhyatmika. São três kleshas, três aspectos desagradáveis que toda entidade viva ela experimenta. Por exemplo, adhyatmika. Adhyatmika significa que, de certa maneira, nós somos perturbados pela nossa mente e perturbados pelo nosso corpo também. Então, isso é algo muito notável, né? Ou seja, por exemplo, o nosso corpo, ele adoece, o nosso corpo envelhece e nós também abandonamos o nosso corpo. Então, isso são coisas não muito agradáveis, que ninguém quer isso. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer envelhecer, ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós temos uma característica inerente dentro de nós que está conectada com a eternidade. Sat. Sat é uma da característica da alma. Sakti, Sakchit Ananda. Sakchidananda é a característica da alma, as qualidades da alma, desse ser interno que nós temos. Então, por exemplo, nós não queremos morrer, não queremos ficar doentes, não queremos envelhecer. E isso são coisas que acontecem naturalmente, então por isso se chama de klesha, algo desagradável. Por exemplo, também a nossa mente ela nos perturba muito. Né? A mente ela é um dos componentes de Antakarana. Antakarana significa o ser interno. E mente é chamado de Manas. Manas ela tem uma característica muito especial. Né? Sankalpa, Vikalpa. Então, Sankalpa Vikalpa significa que a mente aceita e a mente rejeita. Por exemplo, quando nós estamos numa fila de banco, por exemplo, você está numa fila do banco para pagar alguma conta, alguma coisa assim, você sente um desconforto muito grande, geralmente. Né? A gente está ali, a gente sente como que não está muito legal, a gente começa a reclamar um pouco das coisas. Isso é uma klesha, a mente não aceitando isso. Por exemplo, quando a mente te leva muito para o passado e você pode ficar lembrando de coisas desagradáveis que aconteceram com você no passado, isso também é uma klesha. Ou seja, algo que não tem mais importância porque é passado, mas mesmo assim a mente está te trazendo isso todos os dias, a mente te traz isso talvez de vez em quando, entretanto isso é uma perturbação. E, por exemplo, quando você pensa no futuro, também é muita ansiedade, pode gerar muita ansiedade quando você começa a fazer muitos planos, quando você tem muitas dúvidas, você não sabe o que fazer. Isso é klesha, algo que é causado pela mente. Nós também temos alguma influência em nós de outra klesha, a adibhautika. A adibhautika é outra klesha, outra coisa desfavorável que assola a entidade viva. A adibhautika
são os efeitos da natureza. A natureza ela é muito forte. Então, por exemplo, nós podemos experimentar frio excessivo, calor excessivo, chuva excessiva, seca excessiva, terremotos, catástrofes naturais. Tudo isso afeta todas as entidades vivas, né? Ninguém pode negar isso. E a outra klesha que existe é a klesha que é causada pelos agentes, pelas outras entidades vivas. Então essa klesha, ela também nos perturba muito. Por exemplo, um dos exemplos são os mosquitos, né? Esses mosquitos é uma klesha, ou seja, algo desfavorável. Você quer meditar, eu estou falando, o kirtana é para a alma, é para o ser interno, mas os mosquitos estão te perturbando. Então isso é klesha também. E essa klesha é muito poderosa. Não, por quê? Porque você convive com outros seres, né? Você, por exemplo, pode ser perturbado pelos seus parentes, você pode ser perturbado por assaltantes, pelos políticos, e muitas perturbações. Então, a entidade viva, ela está no Maya Sansara. Maya Sansara significa esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, Maya Sansara, o que é o Maya Sansara? Maya Sansara é como uma roda gigante. Tem hora que você está embaixo e tem hora que você está em cima. Devido ao seu karma. Então, devido às nossas atividades piedosas e ímpias, nós chamamos isso de papa ou punya. Punya significa atividades piedosas e papa significa atividades impiedosas. Então, devido a essas atividades, nós podemos subir no Maya Sansara, também podemos baixar no Maya Sansara. Entretanto, nós estamos dentro do Maya Sansara. Então, por exemplo, quando nós fazemos o bem para as pessoas, quando nós distribuímos aquilo que temos, né, quando nós somos generosos, nós conseguimos punya, nós conseguimos melhorar o nosso karma. E com isso, em outra vida, nós estamos em uma situação mais favorável. Por exemplo, podemos ter beleza, podemos ter riqueza, podemos ter boa educação, podemos ter boa saúde. Tudo isso é relacionado ao nosso karma. Esse é o karma. Karma significa ação e reação. Isso é karma. Então, karma, você pode tanto subir como você pode abaixar também. Então, a yoga, ela visa uma conexão com o transcendente. Isso é yoga. Yoga significa religar. Ela significa se conectar. Isso é yoga. Então, por exemplo, quando nós praticamos yoga, nós queremos nos conectar com a divindade. A yoga não é simplesmente para o nosso corpo, a yoga não é simplesmente para a nossa mente, a yoga é para a nossa alma. Por quê? Porque a yoga visa conectar a Atma, a alma, com a alma suprema, Paramatma. Então por isso nós praticamos yoga. E como eu disse, existem vários tipos de yoga. Jnana Yoga é uma yoga que trabalha muito o conhecimento e a renúncia. Então nesse tipo de yoga, as pessoas elas não querem participar do mundo material. Elas estão, de certa maneira, fazendo uma retração. Então, por exemplo, o Karma Mimamsa é um exemplo disso. O Karma Mimamsa, os seguidores de Janini, eles tampam a boca, né, com um pano, não sei se vocês já viram isso, tampa a boca com um pano para não engolir nenhum mosquitinho, né? Porque quando você está falando, imagina, já vários mosquitinhos aí foram engolidos, com certeza. Então eles não querem aumentar o seu karma. E quando você engole algum mosquitinho, mesmo inconsciente, você paga um karma, você tem que pagar um karma, imagina.
E quando você anda, quando você pisa no chão, você vai, automaticamente você vai matar uma formiguinha, né? Porque você não fica andando e olhando para as formiguinhas, ninguém fica fazendo isso. Agora, os seguidores de Kahneman e Mansa, sim, eles andam com uma vassourinha e eles limpam o caminho antes de pisar. Então eles têm um cuidado muito extremo, isso é Guiana, onde existe muito conhecimento e pouco movimento, isso é Guiana. Então Guiana Yoga, onde você extremamente desenvolve o seu intelecto, extremamente você desenvolve a sua renúncia, entretanto você não quer fazer muito movimento, porque quanto mais movimento você faz nesse mundo material, mais problemas você chama para si. Essa é a ideia. Por exemplo, as pessoas estão querendo muitas coisas, adquirir coisas nesse mundo material. Essa é a tendência natural de todos, né? Por exemplo, você quer ter um carro, você quer ter uma família, você quer ter uma casa, você quer ter um trabalho, tudo isso gera movimento. Então você tenta adquirir essas coisas. Entretanto, quando você adquire essas coisas, você tem uma ansiedade muito grande para obter coisas. Concorda? Todo mundo, por exemplo, uma pessoa que quer passar no vestibular, quer ter um trabalho, ela tem que ter uma ansiedade para conseguir isso. E quando ela consegue, de repente, ter um carro, por exemplo, ela tem um carro, existe uma ansiedade para obter um carro e também existe uma ansiedade para manter o carro, né? Porque você tem que pagar o seguro, tem que cuidar do motor, tem que fazer as revisões, enfim, existe toda uma ansiedade para você manter o carro. E aí o carro, assim que você compra o carro já se desvaloriza. E depois, se você perde o carro, ou se você perde algum objeto, você também sofre de ansiedade devido ao apego, né? Então isso é o movimento do mundo material. E o movimento do mundo material é sempre assim. Você acredita no futuro. Você pensa, quando eu me casar, serei feliz. Aí você se casa, você diz, não, quando eu tiver filhos, serei feliz. E quando você tem filhos, você diz, quando eles crescerem, serei feliz. Quando eu casar os meus filhos, serei feliz. E quando eles já estiverem trabalhando independentes, serei feliz. E quando você pensa, quando eu me aposentar, serei feliz. E assim nós adiamos a nossa felicidade. Bom, isso é algo do mundo material, o mundo da exploração. Entretanto, em Guiana Yoga, eles dizem, não, parem de querer coisas. Simplesmente não façam nada. Não executem nenhum movimento. Então, ou seja, nenhum movimento, ou pouco movimento e muito conhecimento, muito trabalho do intelecto e da renúncia. Então eles, por exemplo, eles são capazes de ir para os Himalaias e no mês de Magha, no mês assim de inverno, e ali vai dar como, sei lá, 10 graus abaixo de zero, 15, 20, não sei. E eles vão para certos locais e no Ganges, né, nesse rio, eles entram dentro do rio, né, assim, sem nenhuma roupa, entram dentro do rio e começam a recitar Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Isso significa eu sou a alma, eu sou a alma. Então isso é um tipo de conhecimento. E quando dizem eu sou a alma, por quê? Porque está fazendo muito frio e eles estão em situação, extremando esse frio e dizendo para si mesmo que eu sou a alma, eu sou a alma. Isso é Guiana. Por exemplo, quando também no mês muito quente na Índia, onde chega a dar 50 graus, né? Eles ao meio-dia eles sentam, armam uma fogueira em volta e acendem a fogueira e começam a meditar. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Eu sou o espírito, eu sou o espírito. Eu não sou o corpo. Então esse é um conhecimento. Guiana Yoga. Outro tipo de yoga é Ashtanga Yoga. Na Ashtanga Yoga você tem o objetivo de alcançar o Samadhi, ou seja, a perfeição.
O Samadhi é a paz completa, mas para alcançar essa paz completa, você passa por várias etapas da Ashtanga Yoga. Ashta significa 8, Yanga significa membros. Então, os 8 membros principais da Yoga, né? Jama Niyama é o início. Então, você tem que realizar uma purificação, tanto interna quanto externa. Isso é Jama Niyama. Então, você tem que ter um bom caráter, você não pode mentir, você não pode roubar, você tem que praticar celibato, você tem que diminuir a sua luxúria com isso. Você tem que limpar os portões do corpo. Então tem que limpar, fazer purificações no nariz, nos ouvidos, no intestino. E nós vemos, as pessoas que já tiveram essa oportunidade de ver os yogis, né, tirando o intestino para fora para limpar, fazendo as lavagens intestinais, limpando o ouvido, o nariz, dá um pouco até de... o que eles estão fazendo? Entretanto, eles estão purificando os portões, porque os portões do corpo, eles são impuros, de certa maneira, né? Os olhos, o nariz, os genitais, o ânus. Isso existem muitas impurezas nisso, e o yogi tenta purificar isso. Isso é Jama Niyama. Então, de Jama Niyama, eles começam a praticar Jama Niyama como início, e aí começam a praticar asanas. As asanas são as posturas, né? O que mais nós conhecemos aqui no Ocidente, como Hatha Yoga, né? Onde você executa uma postura, e essa postura é como uma adoração, ou seja, uma oferenda. Então, cada postura existe um significado especial. Se diz que o Senhor Shiva, ele criou a yoga, e ele criou 8.400.000 tipos de posturas. Imagina, ele criou cada postura que ele criou para uma entidade viva. Porque a literatura védica explica que são 8.400.000 tipos ou formas de vida. Né? Imagina. E Senhor Shiva cria uma postura para cada entidade viva. Claro, depois Patanjali, ele resumiu isso, eu não sei muito bem a história da yoga, mas essas posturas que agora os Hatha Yogis utilizam, essas posturas, elas têm como objetivo equilibrar o corpo com a mente. Ou seja, se o corpo ele está em harmonia, a mente também pode congregar com isso. Mas, por exemplo, se explica também que a perfeição da postura seriam como 45 minutos para cada postura. Então nós vemos que é algo bem difícil de se praticar. Claro que isso, em 45 minutos, talvez seja até uma aula toda de Hatha Yoga, de Yoga, de Ashtanga Yoga, não sei. Entretanto, 45 minutos em cada postura, isso requer um sacrifício muito grande. E outro tipo de yoga que existe, mais comum, é Karma Yoga. Então, Karma Yoga, ou Karma Marga, esse caminho da ação, esse caminho de muito movimento, né? Esse caminho que nós realmente entendemos que as pessoas querem elevar a sua capacidade energética. Então, por exemplo, um Karma Kandi, ele faz muitos sacrifícios, ele faz sacrifícios de fogo, ele dá muitas doações de acordo com o Dharma Shastra. Dharma Shastra são escrituras, né, que indicam o que o Karma Marga deve fazer para melhorar o seu punha, ou seja, para melhorar as suas atividades piedosas. Porque o objetivo do Karma Marga é alcançar um estágio mais elevado no Maya Sansara. Ele quer subir muito, ir a planetas celestiais, assim, desfrutar muito dessas regiões. Então, nesse momento, ele está trabalhando muito isso. Claro que, por exemplo,
para o Ashtanga Yogi, né, que ele pratica asanas e pratica pranayama e pratica dharana, dhyana, ou seja, esses aspectos que são mais sublimes dentro da escala da Ashtanga Yoga, que, por exemplo, o pranayama, o objetivo do pranayama é você não ter que respirar, porque nós sabemos que toda vez que nós respiramos, né, nós gastamos a nossa energia. Então, o Ashtanga Yogi, por exemplo, ele pode deter a sua respiração. E aí existem casos de yogis que entram num rio e ficam vários dias debaixo do rio meditando. Isso existe, ou seja, não é uma coisa que é somente uma ficção. Esse método é um método muito poderoso. Dharana, ou seja, a meditação, a concentração, né? Pratyahara, se abster completamente dos objetos dos sentidos, né? Assim como uma tartaruga, que ela encolhe as suas perninhas e fica no seu casco ali, assim os Ashtanga Yogis tentam alcançar a etapa mais elevada, que é o Samadhi. Entretanto, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, eles se desviam do seu caminho. Por quê? Porque eles acabam, com tantas austeridades, eles acabam desenvolvendo siddhis. E siddhis são perfeições místicas. Então, o yogi, por exemplo, ele é capaz de ficar mais leve do que o ar. Então, ele pode flutuar, né? Ele pode levitar. Ele pode ficar menor do que o átomo, outro siddhi, outra perfeição mística também. Isso quer dizer que ele pode ficar invisível. Ele pode se expandir, né? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode também conseguir qualquer coisa que ele deseja, transformar as coisas. Então isso são assim, certos, né, milagres, assim, que nós podemos dizer. Entretanto, esses milagres, esses aparentes milagres, desviam o yogi do samadhi, da meta final, porque ele acaba pensando que ele é um Deus na Terra e acaba se enchendo de orgulho, né? Que é algo completamente oposto ao objetivo da yoga. Então, essas yogas, elas visam uma conexão com o transcendente, e isso é muito válido para todas as pessoas que praticam esses tipos de yoga. Porque é muito bom, por exemplo, quando você não quer participar do mundo material e você quer desenvolver muito conhecimento e não ter muito movimento. Isso Jnana Yoga. E quando você quer meditar em Paramatma, quando você quer, através de um processo de Ashtanga Yoga, se conectar com o seu eu interno, isso é excelente. E se você quer melhorar a sua energia através de atividades piedosas, através de sacrifícios, isso também é muito bom. O que nós praticamos é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ela é como a yoga da devoção, onde você se conecta com Deus através do coração, através principalmente dos mantras, como nós estávamos fazendo. Mas não simplesmente através dos mantras, mas também através da rendição, ou seja, quando nós tentamos, né, chamar a atenção de Deus, quando nós tentamos buscar ajuda. Isso é muito, muito interessante, porque na Bhakti Yoga nós precisamos entrar no plano da rendição, no plano da entrega, no plano do coração. Então isso que nós estávamos fazendo aqui, ou seja, o Kirtana, ele é como um membro da Bhakti Yoga. Kirtana não é membro da Ashtanga Yoga, Kirtana não é membro da Jnana Yoga, nem membro da Karma Yoga. Apesar que eles podem utilizar essa ferramenta também, isso não é algo primordial nas suas práticas.
Na realidade, a yoga é algo muito universal, porque nós entendemos o seu objetivo, buscar uma conexão. Então, quando você começa a buscar uma conexão nesse mundo material, você começa a buscar uma conexão com o transcendente, você está no mundo material, mas mesmo assim você busca uma conexão com o transcendente, então isso é yoga. Quando você pensa, o aforismo védico diz Atato Brahma Jignasa. Ou seja, agora chegou a hora de indagar sobre a verdade. Então, indagar sobre a verdade é algo muito importante, muito consciente, porque você começa a se preocupar por questões muito importantes, questões que nos remetem a dúvidas existenciais. Por exemplo, você pensa, quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Então, são coisas que você realmente começa a indagar, e com isso nós vamos nos aproximando da verdade. A verdade, ela está nesse plano, no plano onde nós obtemos a consciência do que estamos fazendo, a consciência de onde estamos. Porque nós poderíamos viver nesse mundo e não ter essa consciência, não se preocupar com isso. Então isso seria uma ignorância. Nós chamamos isso de avidya, quando você realmente não se preocupa pela sua própria existência. Você não se preocupa com o seu ser interno. Antakarana. Esse ser interno, ele tem que ser descoberto. Esse é o objetivo. Que nós estamos aqui, nesse plano fenomênico, entretanto nós queremos descobrir o nosso ser interno. Então isso é algo que até os filósofos fazem também. De certa maneira, se nós temos um pouco de filosofia, nós vamos um pouco além desse campo material. Por exemplo, se conta, que uma vez Schopenhauer, que era um bom filósofo alemão, ele estava caminhando nas ruas, e em um momento ele entra em uma casa, ele entra em um jardim, e ele senta nesse jardim e ele começa a filosofar. Então a senhora, a dona da casa, ela ficou um pouco preocupada, porque um homem estranho na sua casa, filosofando, bom, ela não sabia que ele estava filosofando, mas ele estava na sua casa ali, parado e sentado, e se passaram 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ela ficou muito preocupada, resolveu acionar a polícia, e quando a polícia chega, ela explica para o policial, olha, tem um senhor na minha casa que já está quase uma hora no jardim e ele não fala nada, ele está ali parado e me dá muito medo. Então o policial chega no Schopenhauer, que estava de costas, bate no ombro dele e diz, ei você, quem você é? De onde você vem? Para onde você vai? E Schopenhauer diz, bom, é isso que eu estou tentando buscar, é isso que eu estou tentando compreender. Né? Então isso é Atato Brahma Jignasa. De você realmente indagar sobre as verdades essenciais da vida. E nós estamos buscando a bem-aventurança através dessa conexão que nós queremos empreender. Então a conexão da Bhakti Yoga é uma conexão muito profunda, porque ela visa a transformação interna.
Então realmente, toda yoga vai buscar uma transformação. Mas muitas vezes, alguns sistemas de yoga, eles dão mais ênfase a outros aspectos relativos, menos do que os aspectos absolutos. E na Bhakti Yoga é justamente o contrário. Nós damos muita ênfase ao aspecto absoluto. E o aspecto absoluto, ele deve sempre estar conectado com muita filosofia. Então, por isso nós estudamos muito o Vedanta. Veda significa conhecimento. E Vedanta significa a essência de todo conhecimento. Então, o conhecimento védico, ele nos leva a moksha. Moksha significa a liberação. Então, se nós entendemos que nós estamos no mundo material, nós temos que desenvolver uma compreensão também que devemos sair do mundo material. Isso é o que a filosofia védica nos diz. Nós devemos buscar alcançar a liberação, a emancipação, porque nós não somos desse mundo material. Nós não pertencemos a esse mundo material. Nós somos consciência. Nós estamos intimamente conectados com a consciência suprema. E por isso nós não aceitamos o aspecto transitório do mundo material. Por exemplo, nós queremos ter uma família e nós queremos que essa família seja eterna. Não é assim? Por exemplo, quando algum ente querido ele abandona o corpo, quando ele parte, né? Ele deixa o corpo, nós sofremos com isso. Entretanto, a morte é um aspecto inerente na nossa existência. Mas é muito difícil nós trabalharmos com esse aspecto, compreender isso. Por quê? Porque nós não queremos morrer e nós não queremos que ninguém que é querido a nós morra também. Uma vez, Buda, se diz que Buda ele estava meditando e uma senhora, ela tinha perdido seu filho. Então falaram para ela, olha, Buda é tão poderoso que ele pode trazer o seu filho de volta. Então ela foi encontrar Buda. E quando ela encontrou Buda, ela disse, prestou reverências a Buda, né, que era um grande sábio, né, um grande asceta. E ela disse, meu filho, ele abandonou o corpo. E dizem que você é capaz de trazê-lo de volta, é verdade? E Buda falou, sim, é verdade. Eu posso trazer o seu filho de volta. Ela disse, então, por favor, me ajude. Ele falou, porém, tem uma condição. Ela disse, o quê? Eu quero que você traga para mim uma semente de mostarda. Né? Então, na hora, ela ficou muito alegre. Ele falou, mas uma semente de mostarda? Sim, mas uma semente de mostarda de uma casa aonde ninguém abandonou o corpo, onde não teve o aspecto morte. Assim ele falou. Então, a senhora foi muito animada em sua busca para a semente de mostarda, que em uma casa onde nunca ninguém havia experimentado a morte. E ela buscou no seu vilarejo inteiro e ela não conseguiu encontrar essa semente de mostarda. Então, quando ela voltou ao Senhor Buda, o Senhor Buda ele disse que realmente isso era impossível, não existir morte em um círculo de pessoas que estão convivendo. Então, realmente, o Bhagavad Gita também ele explica que todo mundo que nasceu tem que morrer e todo mundo que morre tem que nascer novamente. Então, a filosofia védica ela vem nos mostrar
o aspecto transitório do mundo e, ao mesmo tempo, ela vem nos mostrar, nos dar uma luz, né? Uma guia, que nós somos eternos e que nós não devemos nos conectar com esse aspecto transitório da matéria simplesmente. Que nós devemos buscar um aspecto superior. E esse aspecto superior é Chit, ou seja, a alma. A alma que está dentro de nós, ela tem um aspecto superior. Por quê? Porque ela é eterna. A alma não morre. A alma não pode ser ferida. Você não pode capturar a alma. Isso você não pode fazer. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Que uma vez Diógenes, né? Diógenes foi um grande filósofo, né? Grego. Diz que Diógenes, ele era muito famoso, ele estava tomando banho de sol, né? Então ele tinha esse costume, né? Todo dia pela manhã ele ficava tomando banho de sol e filosofando. Então se diz que Alexandre o Grande, que era um conquistador, né? Ele queria conhecer Diógenes. Então ele havia conquistado, o seu reino era imenso, né? Se diz que no reino de Alexandre o Grande o sol nunca se punha, porque não é tão grande, era a sua extensão. E ele, quando descobriu Diógenes, que ele queria conhecer Diógenes, né? Então quando ele chegou e viu Diógenes, chegou com seus soldados, viu Diógenes, né? Diógenes estava sentado, tomando o seu banho do sol. Então Alexandre chegou assim na sua frente, né? E Alexandre o Grande diz: você é Diógenes? Sim, eu sou Diógenes. Ele disse: eu sou Alexandre o Grande. Eu sou um conquistador, eu sou um grande guerreiro, um monarca praticamente desse mundo inteiro, uma coisa assim ele falou. E Alexandre o Grande disse para Diógenes: eu estou muito feliz em conhecer você, tinha muita curiosidade em conhecê-lo. E você pode pedir qualquer coisa para mim, porque imagina, eu tenho um reino imenso, né? Qualquer coisa que você queira eu posso te dar. Então,